Olá, vamos a mais uma pergunta no nosso painel Órmon. Hoje vamos responder a pergunta de Lúcio Abimael Castilho, feita em fevereiro de 2024 e disponibilizada em torno de dúvidas relativas ao Livro dos Espíritos, quando analisamos as 1019 perguntas desse livro. Pergunta o nosso irmão: por que não conseguimos sair da criação de Javé para termos contato com Deus? Existem duas questões muito básicas e essenciais que, em tese, a gente deveria refletir no âmbito dessa pergunta, mas é complicado. O que é complicado? Essa coisa de contato com Deus. Nós achamos que o conceito que nós humanos fazemos de Deus, ele é o, entre aspas, máximo de elaboração que a racionalidade humana pode fazer quando nós temos sido primitivos, medíocres, no que se refere à maneira como as religiões, como nós, os seres humanos, terminamos criando a respeito de Deus o tipo de conceito que nós temos. Boa parte da humanidade, quando escuta uma voz, acha que é Deus falando com ela ou com a pessoa, quando é só, às vezes, espíritos, outras coisas. O que tem de gente achando que é médium de Deus no mundo? Aí você diz, ok, o que é que Deus está lhe dizendo? Aí a resposta, para você rezar mais. Como se Deus... você vai atrás do conteúdo do que Deus está dizendo, segundo aquela pessoa. Aquela pessoa, aí sai uma trivialidade. Então, assim, a gente achar que Deus é tão pequeno quanto nós humanos nesse aspecto somos, é essa confusão que a gente faz de achar que Deus fala com as pessoas da Terra, que Deus escolhe pessoas da Terra, que Deus... Ou seja, o verdadeiro Deus, o incognoscível, eu particularmente desconfio que nunca ninguém na Terra chegou nem perto de entender ou de se referir a essa condição de maneira que faça algum mínimo de justiça ou homenageie a pureza e a elevação desse ser. Por quê? Porque exatamente a gente acha que Deus é um mordomo da gente, que basta a gente querer, ele tem que cumprir os nossos caprichos. Então, assim, primeiro comentário que eu faço sobre a pergunta feita, a questão do contato com Deus, eu entendo o contexto da pergunta, mas eu já gostaria de deixar claro que, de minha parte, eu não associo nunca qualquer contato com Deus. E olha que eu sou alguém cuja vida é invadida por diversas mentes que quase levam a condição humana à loucura, mas assim, eu nunca achei que isso era Deus, de tão trivial ou pouco interessante que isso é, ainda que às vezes venha com conteúdos tipo os livros que eu escrevo, mas não é Deus. Então, feita essa distinção, eu agora vou tentar responder a pergunta considerando a maneira como o nosso irmão colocou a questão, que é contato com Deus, que é estar em contato com Deus, o que eu respeito, mas não penso que isso se dá dessa forma. A pergunta dele é o que é que eu faço para sair da condição de Javé para poder ter esse contato com as expressões mais elevadas da vida, ou com o que seria o ser, ou o princípio, a força primordial por trás de tudo. Independente de considerarmos isso ou não, mas a questão de sair da criação de Javé, esse é um tema precioso, que a pergunta do nosso irmão de fato coloca,
e coloca muito bem, porque quem está cativo dessa criação realmente não tem contato com coisa alguma além da sujeira que isso aqui está minimamente obrigando ou condensando em torno da condição humana, o que obriga esta condição humana, se suja ela estiver, a só ter condição com que a blindagem da sujeira permite. A revelação espírita, nem a revelação espírita conseguiu escapar a esse problema, ainda que os espíritas pensem que isso veio de contextos espirituais situados além dessa sujeira que nos envolve, quando infelizmente não é bem assim, mas pouco importa. Para responder a pergunta do nosso irmão, nós temos que partir do seguinte princípio. Existiriam dois tipos de eus humanos nessa história. Aqueles prisioneiros da condição humana e aqueles que, mesmo estando hospedados na condição humana, não são prisioneiros da condição humana e conseguem, pela frequência ou vibração que suas condições espirituais ou sua condição mental, consciencial de ser um alguém encarnado produz. Essa frequência que sai do cérebro físico, do cérebro que emite vibrações elétricas e de um outro cérebro que também é físico, mas que está aqui no coração. Esse é formado por 100 bilhões de neurônios, esse aqui são só 40 mil células. A ciência recentemente descobriu isso. A vibração que sai daqui é magnética. Quando o eu humano é coerente, quando ele é digno, quando ele é íntegro e ele consegue unir a pulsação elétrica com a pulsação magnética, formando uma pulsação eletromagnética, essa fragrância, essa frequência que sai de cada ser humano diz se esse ser humano ele está prisioneiro da condição dessa criação, ou se mesmo ele sendo um ser humano, fazendo parte da condição humana, ele consegue ir mais além. É exatamente pela frequência que cada um de nós emana. Então, um ser humano só consegue, não é nem entrar em contato com Deus, como disse nosso irmão, mas entrar em contato com situações mais elevadas de existência, com níveis superiores de existência espiritual e outros rincões existenciais, se, primeiro aspecto, ele não se confundir com esse corpo. Porque se ele se achar esse corpo, implica dizer que o eu dele é cativo desse corpo, ele pensa que quando esse corpo morre, ele morre, e o eu humano nunca morre, por obtuso ou estúpido que ele seja. Mas se for um eu esclarecido, além de não morrer, porque quem morre é o corpo, este eu humano ininterruptamente vai continuar existindo, emitindo a sua frequência, a sua pulsação, de acordo com o nível de esclarecimento, de acordo com a maneira como ele movimenta os pensamentos e sentimentos durante o tempo em que o seu corpo físico estava vivo, enfim, de acordo com as emoções, com o amor que ele conseguiu amealhar metaforicamente no seu coração. Um ser humano com essas características consegue, sim, vibrar numa frequência que o une às questões mais elevadas, as questões paradisíacas ou superiores. Já o ser humano que se confunde com o corpo carnal, que é obediente cego aos ditames de religiões e faz e pratica essa obediência cega apenas porque acha que em fazendo o que as religiões dizem, ele já está acertando as contas com Deus. Esse tipo de ser humano, por mais fervorosa que possa ser a sua fé, se ele não for uma pessoa decente, íntegra e honesta, e achar que pode cometer todo tipo de patetice, porque Deus vai ajeitar para ele no final, porque ele paga dízimo, vai à missa, ou bebe água fluidificada, ou é isso ou aquilo, é conveniente que esse ser humano aí reflita um pouco,
porque ele jamais poderá emitir frequências e tudo na espiritualidade é energia, tudo é frequência. E é com a frequência que um ser humano viveu que ele, entre aspas, entrará na vida espiritual. Ou seja, é com a frequência bela que ele viveu nesse corpo que ele continuará a viver sem este corpo quando a morte corporal chegar, mas ele continua sendo a fonte emissora de uma frequência que é uma espécie de chave, de senha que o habilita a penetrar tudo que é portal e ter acesso com as coisas mais elevadas, seja lá o que se entenda por isso. Fica aí, portanto, a resposta que posso dar. Aqueles seres humanos emancipados conseguem fazer isso. Os que são cativos de se confundirem com os códigos apodrecidos da questão da vida biológica de Javé, estes terão que lutar por mais tempo e um dia aprender a elevar a frequência das suas vibrações. A minha gratidão a você que nos acompanhou até aqui nessa reflexão e espero ter deixado alguma semente útil para que você reflita a respeito da pergunta que o nosso irmão generosamente nos enviou. E aí, gostou desse conteúdo? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre desenvolvimento espiritual e consciência. Compartilhe com alguém que também está nessa jornada de transformação. Aviso importante. Deixei na descrição desse vídeo o link de um audiobook chamado O Segredo da Transformação Espiritual. Esse audiobook possui 4 módulos. No primeiro módulo você vai aprender a desvendar os segredos da sua própria essência, explorando a jornada do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal de maneira prática e transformadora. No segundo módulo você vai receber ferramentas especiais e técnicas práticas que impulsionarão seu crescimento pessoal e financeiro, capacitando você a alcançar seus objetivos espirituais e metas de vida. No terceiro módulo você vai descobrir como nutrir conexões amorosas, aplicando princípios espirituais na construção e na resolução de conflitos nos relacionamentos pessoais. E no quarto e último módulo você vai aprender a transformar desafios em oportunidades de crescimento, utilizando uma abordagem espiritual para a resolução de problemas do cotidiano. Então, depois de ouvir o audiobook, deixa aqui nos comentários o que achou, tá? Gratidão por estar aqui comigo hoje. Nos encontramos no próximo vídeo com mais reflexões para elevar nossa consciência. Fiquem todos na paz.